Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma aula do programa Pra Teu Louvor. Se você não conferiu, não conseguiu conferir as aulas anteriores, volta lá na nossa playlist, assista às aulas anteriores. Temos assuntos muito interessantes e geralmente os assuntos eles caminham como uma sequência. Então, para você entender totalmente a aula de hoje, vai fazer falta assistir às aulas anteriores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nasalidade. A nasalidade, ela pode ser algo comum na voz de uma pessoa, mesmo que essa pessoa não saiba, não tenha total certeza de que a sua voz tem características de nasalidade. Quando nós temos alguma disfunção não fisiológica, mas na utilização da voz no trato vocal, o próprio organismo, o próprio trato vocal vai realizar compensações. E essas compensações, no caso da voz do cantor, é jogar um pouquinho mais a voz para o nariz, para a cavidade nasal, para a ressonância da cavidade nasal. Como que a gente resolve isso? A gente distribui, trabalha com distribuição do som nas cavidades de amplificação da nossa voz. Então, vamos entender um pouquinho mais na aplicação dos exercícios, como seria essa ideia de resolver uma nasalidade, um problema de nasalidade. E aí também vou abrir um parêntese. A nasalidade, dependendo do estilo musical, do estilo vocal com que o cantor trabalha, ela é bem-vinda, ela pode ser bem-vinda. Mas, numa ideia geral, excesso de nasalidade pode sim trazer prejuízo para a voz. Vamos então propor alguns exercícios para que você consiga saber um pouco mais sobre a questão da nasalidade e, caso você tenha, resolver a sua nasalidade. Mesmo que você não tenha nasalidade, os exercícios que nós vamos fazer são, de todo modo, importantes para que você consiga realizar no seu trato vocal ajustes cada vez mais conscientes. No canto, nós trabalhamos com uma ideia de moldes, de formas. Portanto, quando a gente pensa em cantar, nós pensamos em moldar o som com as formas que nós colocamos no nosso trato vocal. E conhecer os moldes, conhecer os ajustes que esse trato vocal realiza, isso é fundamental para que você tenha uma articulação, canto de qualidade. Então, nós vamos agora pensar juntos em conhecer mais o trato vocal e aí sim fazer os nossos exercícios. Pensem comigo, nós temos articuladores, já falamos sobre eles em aulas anteriores, volta lá, assiste um pouquinho sobre os articuladores. Lábios, língua, dentes, mandíbula, palato mole, faringe, laringe, toda essa estrutura do tubo, trato vocal, que vai desde a laringe até as extremidades, nariz e boca, são compostas pelos nossos articuladores. Então pensem comigo, se eu preciso moldar o som, eu preciso saber manusear essas estruturas internamente, porque muitas vezes eu não vou conseguir enxergá-las. Tente sentir comigo, na sua respiração pelo nariz, o seu espaço abrindo. Que espaço é ele? É esse véu do palato, faringe expandindo, laringe descendo, base, dorso da língua também descendo. Inspira comigo pelo nariz e solta também pelo nariz. Inspirou, soltou. Durante os exercícios, você vai precisar sentir essa estrutura se movendo. Então, direcione a sua atenção para a cavidade oral, para que você consiga fazer essa distribuição entre cavidade oral, cavidade nasal, com equilíbrio. Durante a emissão do som, é possível que a gente acione a cavidade nasal. Por exemplo, consoante N, consoante M, alguns sons são nasais no português. E isso é absolutamente normal para que a gente consiga construir a fala e, consequentemente, o canto. Mas excesso de nasalidade precisa ser trabalhado e reajustado, redistribuir essas sonoridades no nosso trato vocal é fundamental para quem tem excesso de nasalidade. E para quem não tem nasalidade, de todo modo, também é importante para que você consiga articular da melhor maneira possível. A ideia aqui é sentir cavidade oral sendo mais utilizada que a cavidade nasal.
você vai comigo tampar o nariz e o ideal é que o meu som continue sendo entendido, compreendido, mas que eu não tenha esse som aqui, ó. Excesso de nasalidade quando eu falo com o nariz tampado. Alguns sons serão nasais, algumas consoantes, algumas semivogais, mas o meu som não pode ficar todo aqui. Conseguiram entender? É normal que eu tenha alguns sons nasais, consoantes, semivogais, mas o som não pode ficar todo nessa região, mesmo sem o nariz tampado. Se eu jogo muito esse som para cá, eu vou ter mais utilização da minha cavidade nasal, dos seios da face, ressonância da nasalidade. E a gente quer um som mais distribuído. Você já ouviu falar sobre som metálico? É muito conhecida essa expressão e ela também é muito vista e ouvida nas vozes dos diversos cantores que nós já ouvimos e com quem nós convivemos. Talvez na nossa própria voz tenha som metálico. O som metálico, ele é muito confundido com nasalidade, mas eu posso ter metal na voz, aquele brilho, uma voz mais projetada, mais pontudinha, e posso não ter nasalidade. Então, as duas coisas não devem ser confundidas. O som metálico, ele utiliza a cavidade nasal para se projetar, se amplificar com mais intensidade, mas ele não é, de fato, nasal, porque não existe uma disfunção, existe um aproveitamento em algumas situações, alguns casos, durante o canto ou por alguns cantores em específico. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer, você vai sentir com o nariz tampado o som dentro da cavidade oral e nós vamos fazer sente o espaço dentro da sua cavidade oral. Respirou. E vejam o que eu estou fazendo, inspirando pelo nariz, abrindo meu espaço, depois eu estou tampando a pontinha do nariz. Eu consigo utilizar o meu espaço de cavidade oral sem ter prejuízos por estar com o nariz tampado. Esse é o ideal. Agora você vai fazer outro exercício comigo para sentir o espaço da cavidade oral se abrindo. Pense em encher a bochecha, inflar a bochecha e aí você vai sentir esse espaço abrir lá dentro. Como um sapo de bochechinha bem gordinha. Sinta esse espaço se abrindo. Agora com a mão, palma da mão, você vai fazer um som de A. Nós vamos fazer. Você vai tampar a cavidade oral, tampar a boca com a palma da mão. E a boca está toda aberta. Língua relaxada. Não deixa a língua alta lá atrás, no dorso dela. Não deixa a língua alta. Pensa, mão fechando o espaço que por dentro está todo aberto, todo ampliado.
para o agudo sempre com leveza. Os agudos não são projetados, realizados com força. A prega vocal está fazendo o trabalho dela de alongamento e você está fazendo o trabalho do seu trato vocal de amplificação. Agudos não precisam de força. Abrimos um pouquinho do nosso trato vocal, da nossa cavidade oral, parte oral do trato vocal. Agora vamos pensar em exercícios de fato para a nasalidade. Vibrantes, vibração da língua, vibração do lábio. Não existe a possibilidade de esses dois exercícios serem realizados com nasalidade. Então, são bons exercícios para você trabalhar caso tenha excesso de nasalidade. E nós vamos fazer com a vibração da língua. Pense na projeção da vogal U. Alongue o trato vocal. Mantenha alongado no agudo. Ainda com a vibração da língua, eu vou fazer um exercício de oitava, para a gente também já trabalhar com o alongamento da prega vocal e a ampliação desse alongamento no trato vocal através da forma da vogal U. Na nota aguda, eu quero que você levante a sobrancelha comigo. Já falamos um pouquinho sobre musculatura facial em aulas anteriores também. Volta lá para você assistir esse assunto. Musculatura facial. Essa estrutura que você vê externamente tem influência sobre a estrutura interna. Então, quando eu faço esse movimento, meu palato mole também se ergue lá na cavidade oral. E o biquinho da vogal U. Último. Vibração dos lábios. Vamos relembrar um pouquinho do esquema do exercício da vibração dos lábios que a gente já explicou aqui também. Quando eu faço a vibração do lábio, é muito comum que para fazer força e chegar em determinada nota, eu acabe apertando um pouquinho os dentes, para fazer essa compensação de força e chegar na nota. Então, para você garantir que você não vai apertar os dentes na vibração do lábio, inspire pelo nariz, sinta o espaço abrir internamente e faça a vibração do lábio. Nós vamos aqui fazer, ó. Inspirei pelo nariz. Inspirei pelo nariz. Não precisa de força, esse não é um exercício para nós colocarmos força, intensidade, tudo bem? Inspiramos. Inspiramos. E os dentes sempre um pouquinho separados. Se eles estiverem coladinhos, a gente provavelmente vai acabar fazendo uma compensação e botando força nessa mandíbula, nessa arcada dentária, o que não é o ideal. Exercício de vibração de lábio também com a oitava, para nós fazermos esse alongamento da musculatura das pregas vocais e do trato vocal. Inspiramos. 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 E a sobrancelha? Levanta comigo a sobrancelha no agudo, tudo bem?
além de promover o arqueamento do palato mole, quando você levanta a sobrancelha durante o exercício, você está trabalhando também coordenação motora para ativar a musculatura facial direcionada nas sobrancelhas, musculatura facial de lábios já está trabalhando, musculatura de trato vocal trabalhando, ou seja, é um trabalho de coordenação motora para você direcionar o som da maneira correta. Então, vibrantes ajudam na nasalidade, a tirar o excesso de nasalidade. Outros exercícios muito bons para tirar excesso de nasalidade e além de tirar excesso de nasalidade, promover uma adução, um fechamento, uma vibração com um fechamento mais equilibrado, sem esforço vocal. Z, J e V. Z, J e V. O que nós queremos? O pontinho de articulação de cada consoante dessa. Z, eu quero só o Z, o sonzinho do Z. Então, nós vamos fazer primeiro do grave ao agudo. Z. Cuidado também para não fazer desse jeito aqui, ó. Z. Eu tensiono o trato vocal internamente, tensiono a musculatura do pescoço, fecho, reduzo o meu espaço e não é isso que a gente quer. A gente quer alongamento, espaços abertos. Z. Do grave ao agudo e volto no grave. Z. E agora nós vamos fazer para trabalhar com agilidade também na consoante. Z. 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 O detalhe mais importante do exercício é sempre ter esse fluxozinho de ar contínuo e nunca ter força. O ideal é que eu tenha leveza, fluidez no exercício. Se eu faço com excesso de pressão de ar também, eu posso estressar a minha prega vocal. Ela precisa de leveza. O exercício é para promover um fechamento leve, sutil, sem esforço. Uma boa aproximação das pregas vocais na vibração, sem esforço vocal. Vamos agora para a consoante V. Dentes superiores no lábio inferior. Na consoante V, você consegue perceber mais ainda esse espaço todo aberto lá no seu trato vocal. E nós vamos na agilidade. Consoante J. Posso ir do grave até o agudo, voltar no grave, sempre lembrando de não ter força nesse fluxo de ar. E vamos com agilidade. Especialmente na consoante J, não deixe ficar. É contínuo. Essa consoante em especial, eu também vou usar para ir lá nas notas graves. Vamos comigo.
É uma consoante que nos ajuda a acessar as notas graves com mais leveza. Eu sou de classificação vocal soprano e nós chegamos nesse exercício até um Mi bemol 2. É uma região muito grave, uma soprano não canta nessa região, não tem com facilidade essas notas em sua extensão vocal, nem em sua tessitura, mas durante o exercício, como ele promove um acesso a essa região mais grave sem esforço vocal, eu consegui chegar nessa região sem grandes dificuldades. Então, as consoantes fricativas, os sons fricativos, Z, J, V, nos ajudam a distribuir as ressonâncias no trato vocal, usando mais oralidade. Não tem como também fazermos som nasal com essas consoantes fricativas e trazendo um equilíbrio no fechamento, na vibração das pregas vocais, sem esforço vocal. Além disso, eu também já estou trabalhando fluxo de ar contínuo, equilíbrio do meu fluxo de ar, o que é fundamental para o cantor. Outro exercício que nós vamos fazer juntos, ainda pensando na nasalidade, é com a consoante G. E aí eu vou te pedir a atenção nesse exercício, ao executar esse exercício. O foco do exercício é na língua, não é na mandíbula. Então você vai fazer comigo Gá, 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 Gá. A língua é que projeta a articulação para essa consoante G. Gá, 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 Gá. Não é a mandíbula. Gá, 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 Gá. Gá, 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 Gá. E aí nós vamos fazer Gá, 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 Gá. Só a língua trabalhando. Gá, 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 Gá. Você pode também fazer com gu, gu, gu. Faça primeiro com o A, para que nesse espacinho aberto você consiga ver como a sua língua está trabalhando internamente. Depois você faz com a vogal U. Por ser um espaço mais fechado, provavelmente você não vai conseguir enxergar lá dentro do trato vocal e saber, olhando, como está o movimento da sua língua. Então faça com A, veja se está tudo certinho, depois você muda para U. E nós vamos fazer gu, 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 gu. E aqui a diferença da nasalidade vai ser muito presente se ela estiver, porque esse som vai virar gum, 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 e não gu, 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 bem oral. Gu, 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 gu. Durante o uso da vogal U, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade de manter a mandíbula bem paradinha. O ideal é que na vogal A ela fique totalmente paradinha e você consiga articular somente a língua. Quando você muda para a vogal U, vamos fazer de novo? E aí você vai testar se você consegue manter essa mandíbula bem parada, como na vogal A, ou se você sente a necessidade de movimentá-la um pouquinho mais. Vamos juntos. Gu, 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 gu. 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 Então, 2 exercícios com consoante G para você trabalhar também a retirada do excesso da nasalidade. É muito difícil nós fazermos consoante G com som nasal. Gum, 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 gum. Seria muito difícil fazer esse som e não perceber que há nasalidade, que há excesso de nasalidade. Gu, 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 gum, gum, gum. Gá, 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 gá. É um som que se projeta mais na cavidade oral do que na cavidade nasal. Outras 2 consoantes que nós podemos usar também para trabalhar esse fator nasalidade. Consoante B, consoante D. Nós vamos fazer com bada, 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 ba. Bada, 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 ba.
Bada, 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 ba. Bada, 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 ba. O som está aqui. Bada, 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 ba. Senão você vai perceber que ele não está aí. Bana, 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 ba. Esse som mais para cá, com certeza tem nasalidade. A diferença é muito grande. Então, fica muito mais nítido de perceber quando há nasalidade. Quando houver, você vai lá no nariz. Bada, 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 ba. 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 O som continua o mesmo. Bada, 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 ba. Então, perceba esses detalhes de diferença entre som equilibrado, oralidade e nasalidade, com mais oralidade, e som nasal, que utiliza muito mais das cavidades nasais do que da cavidade oral ou de um equilíbrio entre essas duas cavidades. Agora eu vou fazer com você exercício com a vogal I. Pode ser uma vogal que extrai muito som metálico e você vai perceber a diferença do metálico para o nasal, de fato. Então nós vamos I. Eu tenho som mais metálico na vogal I. Eu posso mudar o som dessa vogal, a textura, a sonoridade, o timbre. Se eu usar mais o fundo do meu trato vocal. Mas eu vou manter aqui na frente para trabalhar o som metálico. E não I. Metálico. I. Nasal. I. Percebe a diferença? Vou fazer mais uma vez. Metálico. I. Nasal. I. Metálico. I. Nasal. I. Então, sons podem ser metálicos sem ser exatamente nasais. Eu posso ter som metálico na minha voz, não necessariamente ter excesso de nasalidade. Para você ver essa diferença que é possível acontecer na nossa voz e que é super saudável, um som metálico, dependendo daquilo que eu vou cantar, dependendo da utilização, do momento, do contexto vocal, melódico, musical, o som metálico pode ser bem-vindo. Ficamos por aqui com esse assunto de nasalidade. Acompanhe as nossas aulas, volte, reassista, acompanhe todos os assuntos, os temas que nós temos trazido para vocês, que são feitos para você aprender um pouco mais, para nós estudarmos juntos. Ficamos por aqui, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome.